Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Eu vou fazer uma leitura aqui do primeiro versículo até o versículo de número 6. Do primeiro versículo até o versículo de número 6. E eu quero destacar três coisas importantes aqui para a nossa reflexão nesta noite, irmão Zé Luiz. Eu vou esperar os irmãos, tem irmãos folheando a Bíblia ainda, eu quero que todos abram, né? Hoje a mensagem é um pouco mais sucinta, né, devido ao período de oração que tivemos, mas eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. Atos capítulo 3, eu vou ler, eu peço que a igreja acompanhe atentamente a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Quantos podem dizer amém? Feche os teus olhos, irmãos. Vamos orar de cabeça sentado. Curva a sua cabeça, querido Deus e Pai. Iremos neste momento transmitir os teus oráculos, Senhor, a tua palavra poderosa e santa e bendita. Deus Todo-Poderoso e Eterno, abençoe todos os que estão aqui dentro da igreja, que vieram para orarem e para se alimentarem da palavra do nosso Deus. Ó meu Pai, abençoe aqueles que estão em casa, assistindo o culto através da internet, e que também receberão, Senhor, a palavra, e que também, Senhor, receberão, meu Pai, algo que vai tocar fortemente em seus corações e que servirá de bênção para cada um. Enquanto eu prego a tua palavra, tenha liberdade para confirmar as curas aqui nessa noite e para curar outros tantos que o Senhor, meu Pai, vai curar. Tenha liberdade para batizar no Espírito Santo. Tenha liberdade para salvar, para renovar, para restaurar, para a glória e para a honra do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar algo com a igreja aqui nesta noite. Algo que Deus colocou no meu coração. Eu estava na manhã de hoje, bem cedo, meditando aqui nesses primeiros versículos do capítulo 3 de Atos. Os irmãos sabem que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro da igreja, é o livro aonde estão registrados os atos, as atitudes, tudo aquilo que aconteceu com a igreja do Senhor, principalmente aquilo que está relatado aqui com a igreja primitiva. Alguns dizem que esse é o único livro da Bíblia que permanece sem terminar, porque alguns teólogos, pregadores, ensinadores dizem que os atos da igreja, elas não terminaram nas páginas sagradas, mas esses atos continuaram durante toda a história da igreja, e aqui estamos nós, reescrevendo mais algumas linhas, mais algumas páginas dessa história tão poderosa. E se você olhar atentamente para a palavra de Deus, você vai ver que é exatamente no capítulo 3 de Atos que Deus começa a usar a igreja, começa a usar os membros da igreja
para começar a realizar prodígios, obras grandiosas. Porque se vocês observarem atentamente os capítulos que antecedem o capítulo 3, mais precisamente o capítulo de número 2 e também o capítulo de número 1, vocês vão ver um preparo. No capítulo 1, Jesus ainda não tinha subido aos céus, ele ainda não tinha ascendido ao Pai, e ele dá então à igreja as últimas recomendações, ele dá ao povo as últimas orientações, e dentre elas, ele havia dito para o povo permanecerem unidos em unidade, clamando, buscando, porque ele não deixaria o povo sozinho, ele estaria subindo, mas ele estaria enviando outra pessoa, outro consolador, que estaria não do lado, mas dentro da igreja, vivendo não num tabernáculo feito por mãos de homens, mas vivendo num tabernáculo feito pelas mãos do próprio Deus. E Deus então diz para o povo: busque, porque eu vou enviar a promessa de meu Pai. Aleluia, vou enviar a promessa. E o povo então, obedecendo a voz de Deus, no capítulo 2 agora, vai buscar a presença de Deus. Os que receberam a orientação eram quase 500 pessoas que estavam ali na Galileia, naquela última visão, naquele último momento, né? Mas aqueles irmãos que perseveraram, aqueles que permaneceram fiéis até que a promessa fosse derramada, a Bíblia diz que foram quase 120 pessoas. E esses 120 pessoas começaram então a colocar em prática aquilo que Jesus havia ensinado em todos os últimos 3 anos e meio de seu ministério. E Deus começou a fazer coisa linda, porque aqueles homens, irmãos, que não eram cultos, que não eram letrados, que não foram treinados nas faculdades da vida, mas eram homens simples, mas que agora, depois de haverem aprendido com o mestre, estavam cheios do Espírito Santo, e começaram a pregar com intrepidez, com autoridade, começaram a falar com coragem, e cada palavra que saía da boca deles, atingia o coração de pessoas. E sabe o que começou a acontecer? As pessoas começaram a entregar a sua vida para Cristo, começaram a entregar a sua vida para Jesus. E se os irmãos lerem Atos capítulo 2, os irmãos vão ver que rapidamente aconteceu uma conversão muito grande de almas, e um número muito grande de pessoas começaram a se ajuntar àquele grupo, que até então era apenas de 120 pessoas, mas agora já eram milhares de pessoas. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada um havia temor, e o Senhor começou a operar milagres, começou a fazer sinais e maravilhas. E no capítulo 3, que é o capítulo que nós escolhemos para nós meditarmos aqui nessa noite, é o capítulo onde esses sinais começam a acontecer. Nós estamos aqui, irmãos, diante de uma palavra conhecida da igreja, uma palavra que todos aqui, ou a maioria, quase conhece de cor, e já ouviu ela ser ministrada algumas vezes. Eu quero destacar 3 coisas importantes nessa noite, para o nosso elevo espiritual, para que a gente possa guardar isso dentro de nosso coração. A primeira coisa, irmãos, que eu observo aqui, que é importante para a igreja do século 21, que é importante para cada um de nós que somos igrejas do Senhor, está contida no primeiro versículo do capítulo 3, e eu quero repartir com os irmãos isto que Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz no capítulo 3 e no primeiro versículo, que Pedro e João subiam juntos. O quê? Juntos. Olha bem, a primeira coisa que me chama a atenção aqui, e a conclusão da frase é o seguinte: subiam juntos ao templo para quê? Para orar. 3 coisas importantes nesse primeiro versículo, das muitas marcas, irmão Júlio, da igreja primitiva. O quê? Quando a Bíblia fala que eles subiam juntos, 2 coisas importantes aqui para nós. A Bíblia está nos falando de união, e a Bíblia está nos falando de unidade. Eu já falei isso para os irmãos. União é a capacidade que nós temos de conviver.
tá bom? Uns com os outros. E unidade é quando nós estamos dentro de uma mesma visão, um mesmo propósito, tá certo? Então observe que os juntos deles era estar unidos, isto é, em união e também em unidade. Eles tinham visão, a mesma visão, o mesmo propósito. E naquele momento, o propósito dos dois, irmãos, que era o propósito da igreja, mas o propósito dos dois naquele momento, ao entrar no templo, eram estar em união e em unidade. Para fazer o quê? Para orar. Para orar. Isso aqui é a primeira coisa importante que a gente observa. E que nunca nós nos cansamos de falar. A oração, irmãos, é uma das coisas mais importantes da igreja. Juntamente com a palavra, a oração, irmãos, é importantíssima. Esses dias eu estava olhando uma mensagem do saudoso pastor Myles Munroe, e ele falando sobre a eficácia da oração, ele começou a questionar algumas coisas, dizendo o porquê que devemos orar e o porquê oramos se Deus é soberano. Se no final das contas, o que prevalece é sempre a vontade de Deus, porque oramos. E ele começou a falar sobre isso, e eu fui me interessando ouvindo aquilo, e ele então começa a concluir e começa a dar as respostas. Deus, irmãos, quando nos criou, Ele estabeleceu um princípio de legalidade. Ele diz para o homem que nós devíamos dominar sobre a terra, está lá no Gênesis. E irmãos, quando Deus estabelece alguma coisa, quando Ele abre a boca para proferir algo, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é tão importante, que o próprio Deus colocou a palavra dEle acima do nome dEle. Deus nunca vai voltar atrás com relação à sua palavra. O que Deus fala está falado, o que Deus diz está dito, irmãos. Está entendendo isso? É muito sério. Então quando Deus diz para o homem, domine sobre todas as coisas, Deus estabeleceu o princípio de legalidade. Até o próprio Deus, para agir, para operar na terra, irmãos, aleluia, Ele tem que agir dentro do princípio que Ele estabeleceu. A soberania, que é a capacidade que Deus tem de tomar qualquer decisão em todo momento, a qualquer hora, porque Ele é Senhor, Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. Até a soberania dEle está limitada ao poder da sua palavra. Então entenda, resumindo, é um assunto interessante. Quando Ele diz que o homem deveria dominar, Ele estabelece um princípio de legalidade. Para Deus agir no meio de nós, irmãos, aleluia, dizia o pastor que eu ouvia, para Deus agir no meio de nós, é necessário que haja legalidade. Aí ele diz assim, é aí que entra a oração. É aí que entra a oração. Aí ele diz assim, sabe o que é a oração? A oração é a autorização que nós damos a Deus, é a autorização que nós damos ao Senhor, para que Ele haja na minha vida, para que Ele haja na sua vida. Quando a gente convoca a igreja para orar, é para que você venha clamar, porque quando você clama pelo teu esposo, você está autorizando Deus a agir lá na vida dele. Quando você clama pela sua família, você está autorizando Deus a agir lá. Quando você clama lá pelo seu trabalho, você está autorizando Deus a agir lá. E Deus só vai agir, Deus só vai operar se você, irmãos, permitir que Ele faça isso. Pastor, como eu permito que Deus faça isso na minha vida? É quando você vai orar e falar com Deus, porque tem coisas que você resolve, irmãos, mas tem coisa que nós não temos condição de resolver, Marcos. E quando você dobra o joelho, você autoriza Deus a agir na tua vida, operar na tua vida. É por isso que você tem que orar, é por isso que você não pode parar de clamar, porque Deus age na legalidade da palavra dele. Ele é soberano, mas Ele obedece isso, porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso. São princípios que Ele estabeleceu. Então quando você dobra o joelho, irmãos, tudo é rompido, e Deus Ele entra com a solução. Ele começa a agir, Ele começa a trabalhar. E quando Deus age e trabalha, fica tranquilo, porque aleluia, Ele vai solucionar isso, aleluia, na tua vida, para a honra e glória do Senhor. Vivendo aquele momento, união, unidade, comunhão, partir do pão, muita oração, irmãos. E quando isso acontece, Deus age, Deus opera. Aí a Bíblia vai contar a pessoa que foi beneficiada, a primeira de muitas outras que seriam um coxo, um homem que sofria há muitos anos, um homem que era usado pela própria família como ferramenta de arrecadação de dinheiro.
ele tinha que ajudar também o custeio familiar. Então o texto diz que todos os dias ele era levado para lá. Aquela rotina, aquela miséria, aquele sofrimento, todos os dias, de manhã, porta do templo, ficava lá o dia inteiro, pedindo, e fim do dia, pegavam a cama e levavam ele para casa. Isso foi, irmãos, durante muitos anos. Aleluia. O que ele não sabia é que naquele dia Deus iria mudar a vida dele para sempre, irmãos. O que ele não sabia é que naquele dia Deus iria abrir uma oportunidade para ele. Uma oportunidade. Eles estavam lá na porta do templo, e conforme as pessoas iam entrando, ele, de cabeça baixa, estendia as mãos e ficava pedindo o quê? Esmola. Ele estava de cabeça baixa, porque nós vamos ver daqui a pouco que os dois pedem para ele orar, olhar para eles. O hábito, irmãos, a rotina era tão grande que ele estava lá, sentado ou deitado, cabeça baixa e as mãos estendidas, esperando uma esmola. Só que naquele dia ele foi pedir esmola, irmãos, para quem não tinha esmola para oferecer. Eles foram pedir esmola para quem não tinha, porque aqueles dois homens que estavam entrando ali, eles tinham muito mais do que uma simples esmola para oferecer para eles. E quando eu li isso aqui, sabe o que Deus falou? Que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, escute isso nessa noite, não é Deus de esmola. O teu Deus não é Deus de esmola. Não é Deus do pouco, é Deus do muito. Não é fraco, é forte. Então, não esperem pouca coisa de Deus. Não espere, irmã Fátima, pouca coisa de Deus. Não estabeleça parâmetros para o teu Deus. Não limite a ação do teu Deus. Deus está dizendo para você, para que você receba fé pelo poder da palavra, e a fé vem por ouvir a palavra, aleluia. Receba fé, porque a palavra é um estimulante de fé, para que você se levante, abra a boca, ore, busque, clame, para que Ele possa então intervir, agir, operar. É isso que Deus quer. E eu quero te dizer que nessa noite, amados, Ele não tem esmola para você. Olhe para a pessoa que está ao teu lado, diga assim: o meu Deus não é Deus de esmola. Diga para o irmão. Diga assim para ele: Deus tem muito mais para você. Diga. Não se contente com pouco, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é eterno, irmão Antônio. Orabagassuri andarabagas. Breve a súvia. Eu quero uma esmola. A Bíblia diz que Pedro e João fitou os olhos nele. Pedro e João olhou para a necessidade dele, e com tristeza no olhar eles disseram assim: ouro e prata nós não. Só que depois um sorriso tomou conta do semblante deles. O ouro e a prata que você quer eu não tenho, mas eu tenho uma coisa muito melhor e maior do que o ouro e do que a prata. Olhe para mim. E quando o moço olhou, Pedro disse: o que eu tenho para lhe oferecer é Jesus Cristo, o Nazareno, o Messias de Israel, e no nome dele eu te digo: levanta e anda. Irmãos, escute, a bênção foi tão grande, se você ler o versículo 7, que eu acho que quando o coxo ouviu, o aleijado ouviu, ele não acreditou. O versículo 7 diz que Pedro e João teve que tomar ele pelas mãos, teve que falar: não, é verdade, levanta e anda, vem cá, fica de pé. Eu quero que você acredite no que eu estou dizendo. Anda! A Bíblia diz que ele se levantou e começou a glorificar a Deus.
A terceira coisa para finalizar que eu quero dizer aqui: Pedro e João não tinha ouro e nem prata, Bruno, mas tinha levanta e anda. Hoje, vamos ser sinceros, vai, vamos apanhar um pouco. A gente tem ouro, prata, a gente tem cesta básica, a gente ajuda, mas cá entre nós, está faltando alguma coisa, não está não? Não está faltando alguma coisa? Não está faltando alguma coisa além do básico, do material? O levante e ande aqui, irmão Júnior, é o agir poderoso de Deus, irmãos, que tem que ser presente a cada dia em nosso meio, em nossa vida. Quando eu li isso, Deus falou fortemente hoje de manhã no meu coração e disse assim: filho, é tempo de resgatar esse princípio, é tempo de resgatar isso. O que? É tempo de resgatar o levante e ande. É tempo de resgatar a autoridade, impor as mãos, curar, abençoar. Agora, adivinha com quem Deus conta? Essa igreja aqui, ó, sabe onde que ela está agora? Vocês sabem, né? Está lá no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja. Os atos da igreja continuarão sendo escritos por minha vida e por sua vida. Sabe a galeria dos heróis da fé lá de Hebreus 11? Dizem também que ela nunca foi fechada, e que a cada dia Deus está registrando o nome de um herói, de uma heroína dele lá. E tem muitos desses que estão morrendo por amor dele por aí, enquanto nós estamos aqui. Irmãos, é tempo de buscar isso, é tempo do resgate. Vamos ficar de pé nesse momento. Entendeu, Zé? Deus ainda age na igreja, Zé. Quando os médicos deram 1%, você só não foi porque Deus tinha uma obra na sua vida e porque a igreja orou. Só que a gente tem que fazer muito mais. Para quê? Para que muito mais coisas aconteçam. E Deus conta comigo e com você. Irmãos, eu quero orar. Aleluia. Feche os seus olhos. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu sei que no meio de vocês existem pessoas com dons tremendos de Deus. Eu costumo dizer, Mateus 25, 14 e os seguintes. Eu estava conversando esses dias até com a irmã Neuza, né, irmã Neuza, sobre o texto. Pelo menos um dom, pelo menos um, os senhores que estão aqui e as senhoras receberam de Deus, pelo menos um. Porque os dons são dados de acordo com a capacidade, diz o texto. Para uns Deus dá um, e no mínimo um. Para outros Deus dá 2, para outros Deus dá 5, 10. E isso foi dado para ser usado. E tem muitos aqui, irmãos, que está fazendo como um dos personagens ali de Mateus 25, um dos servos. Está enterrando, ó. Mas Deus manda te dizer, é noite de desenterrar e usar o talento que Ele te deu. Sabe por quê, irmão? Porque Ele te deu um talento para que você administre bem ele, diz o texto, e para que você seja produtivo. Se você não está administrando bem e sendo produtivo, você corre sério risco. Mas Deus está aqui para te fortalecer, para te alertar, para te animar e para dizer o seguinte para você: ó, o que passou, passou. Agora eu quero firmar um pacto, eu quero te usar. Mas você precisa se dispor para Deus usar você.